deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu o poder e tua é a glória pra sempre. É só teu é o reino, teu o poder e tua é a glória. Oh, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Aleluia. Graça e paz. Amém. Deus é bom. Hoje é um dia mais do que especial. Uma etapa que se encerra e outra que se inicia. Amém, queridos? Eu confesso a vocês que todas as vezes que nós temos a oportunidade de celebrar mais uma formatura desses cursos, o nosso coração se alegra demasiadamente, porque sabemos que muitos aqui, dentro daquilo que eu sempre tenho dito, o quanto você valoriza é o quanto você leva daquilo que foi ministrado nessas 14 semanas. Aqueles que aproveitaram o máximo certamente frutificarão de forma incalculável. Mas infelizmente nem todos desfrutaram com a mesma intensidade. Mas haverão novas oportunidades para você aproveitar o melhor de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Hoje me deram um tempo muito curto. Amém? Porque a noite é para os formandos. Amém? E eu queria compartilhar um texto. Eu vou ler em duas versões. É um texto muito conhecido de muitos aqui. Está lá em Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. A versão que está colocada aqui para você acompanhar é a Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler na Almeida Revisada Atualizada e na nova versão contemporânea. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu vou ler na versão contemporânea que diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vossa vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma única oferta. E receber o que de Deus fez por você e o melhor que você pode fazer por Ele. Não se ajuntem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus. Vocês serão moldados por dentro, de dentro para fora. Descobrirão o que Ele quer que vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e devolve em vocês uma verdadeira maturidade. Feche teus olhos. Pai, nós nos rendemos ao Senhor e oramos a Deus para que possamos entender aquilo que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor a completará, que o Senhor possa nos forjar cada vez mais a semelhança de Cristo, e que possamos entender, Deus, o Teu propósito sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos nesta noite. Fala conosco por meio da Tua palavra. É que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele está encerrando a sua carta aos Romanos, depois dele ter estabelecido toda a parte teológica, toda a parte doutrinária, ele escreve no capítulo de número 12, que nós acabamos de ler, a aplicação pessoal de toda a estrutura que Paulo estava ensinando à igreja. Então ele falou sobre os princípios da vida cristã, sobre a moralidade, e ele está escrevendo e encerrando no capítulo de número 12 toda a aplicação pessoal da doutrina que Paulo estava ensinando. E ele estava dizendo que chegou um tempo em que a igreja precisa, isso a nível de clamor, entender como é viver em Cristo. Então ele diz, por meio de clamor: rogo-vos, pois, irmãos, que você tem que entender que a maneira com que você vive deve glorificar a Deus. Que a maneira com que você leva a sua vida tem que ser ao ponto de cultuar a Deus, que este é o seu culto racional. O que você faz afeta a sua relação com Deus. Então a maneira com que você anda, a maneira com que você fala, a forma com que você veste, tudo isso glorifica a Deus. Então, quando você entende esse princípio, as coisas se tornam muito mais fáceis. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter dentro de nós um desejo de viver, uma vontade de viver isso, mudar o curso da sua vida, porque não é fácil. Não é fácil. Quando ele está falando a questão do ambiente em que você vive, o meio em que você está inserido. Às vezes nós temos um comportamento que é cultural. E esse comportamento cultural pode ser uma porta que se abre para te desviar do propósito de Deus. E infelizmente, nós observamos que o mundo, de modo geral, tem tentado imputar na mente das pessoas que aquilo que desagrada a Deus
é normal, transformando o que é anormal em normal. Então nós vimos, por exemplo, a igreja lutando para se manter com os princípios de Deus sem contaminação. E aí nós começamos a abrir portas para nos tornar igual o que está sendo feito lá fora. Somos a geração do nada a ver. Tudo é possível, tudo é permissivo. E Paulo está dizendo, não, nós não devemos nos moldar desta forma, independente de ser cultural. Então ele diz, olha, entregue a sua vida, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma oferta, e receberá de Deus o que Ele fez por você. Então, por exemplo, uma questão cultural. Aqueles que moram nos países que são cometidos por neves, os esquimós, por exemplo, quando ele recebe um viajante na sua casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele pega a sua esposa e coloca para dormir com o viajante, porque ele veio com o corpo frio e na verdade veio para aquecer ele. Aí você pega uma coisa cultural que é lá de fora, visita um muçulmano e tá frio e vai deitar com a mulher dele. Ele vai te decapitar. Você não pode pegar uma cultura e querer colocar outra cultura num lugar que não cabe. Então você não pode ser cidadão do céu e não aplicar as culturas do céu na sua vida. E não adianta você ser um cidadão que tem práticas que não agradam a Deus e querer implantar isso no céu. Não funciona. Então Paulo está dizendo, nós não devemos nos moldar a isso. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para glorificar a Deus. Então quando você faz e vive de uma maneira que agrada a Deus, certamente você trará a presença de Deus ao teu favor. E quando Paulo escreve no verso 2, o que ele propõe? Que nós não deveríamos aceitar. Põe o verso 2 para mim, hein? Então ele está falando de um contexto cultural, de um contexto social, em que as pessoas vão se moldando, vão fazendo parte desta cultura em que o mundo está tentando destruir o que é moral, implantando o que é imoral, como se tudo fosse possível. Não é possível. Ele diz, e não vos conformeis, ou não sedes conformados com este mundo, ou com este presente século. Não devemos aceitar as coisas como elas estão. Não como elas são, mas como elas estão. Quando nós começamos o curso aqui, nós aplicamos algumas atividades e nós observamos que algumas pessoas, elas no decorrer da vida, acabam aceitando isso. Não, ele é assim mesmo. Ele vai ficar assim, não muda. Alguém pode abrir aqui? Não muda. Você acaba se conformando com as mesmas práticas, com as mesmas atividades. Não sei quem é o autor da frase, mas diz assim: você pode errar uma vez, mas a segunda já não é erro, já é aceitação. Você não pode cometer o mesmo erro, porque a segunda vez não é mais erro. Você aceitou e você continua fazendo. São escolhas. Eu escolhi errar. Você sabe que errou, por que faz de novo? Então o que Paulo está dizendo assim: não se molde, não se conforme. Mas você pode mudar isso de maneira não aceitando.
deseja de mudar. Resolva mudar. Porque às vezes você olha para a sua vida e você acha que está tudo bem, vou levar a vida assim. Mas não é assim. Deus nos deu o direito de escolher mudar. O desejo de mudar, a vontade de mudar. E Paulo diz, na versão Godonés, diz que o que Deus faz com você vem de dentro para fora. Começa dentro de mim o desejo de mudar. Não é assim? Nós somos desafiados todo final de ano. O ano que vem eu mudo. O ano que vem eu emagreço. O ano que vem eu... Esse eita aí teve uma direção. Todo ano você faz projeto para mudar. Vou mudar a maneira de pensar, vou mudar a maneira de agir, eu vou dar um 360 graus na minha vida. Você se enche de entusiasmo porque um novo ano está começando, como se novas oportunidades estivessem surgindo. Mas você é levado a continuar do jeito que você estava. Aí entrou janeiro, fevereiro, março, falei, já foi. Não vou mudar mais nada. Academia já não vou mais. E aí você vai se acostumando com isso e vai vivendo da mesma forma. Mas Paulo diz, não, você não deve se conformar, não deve se moldar, você tem que ter o desejo de... Diga, o desejo de mudar. Porque é isso, irmãos, que essa formatura representa no dia de hoje. Homens e mulheres que desejaram mudar, uns por livre e espontânea vontade, outros porque foram impulsionados a fazer, outros foram obrigados a fazer. Se o desejo de mudar não te dá base suficiente para que isso cresça cada vez mais, você vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Porque Paulo, ele é incisivo. Para que você possa desfrutar o que Deus tem de melhor para a tua vida, você precisa mudar. Porque não tem como, irmãos, a gente isso aqui, e nós vamos repetir constantemente, Deus não é incoerente. Deus não é injusto. Deus, Ele só vai poder fazer alguma coisa na sua vida se você permitir, se você desejar. Então você quer experimentar o que é bom do Senhor? Quer experimentar? A Bíblia diz que Deus é bom. Se Deus é bom, Ele tem boas coisas para entregar a você. Mas você precisa desejar mudar. E Paulo diz, se você entender isso, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar. Muda o seu jeito de pensar. Muda a maneira de você agir. Porque se você não fizer isso, você não vai experimentar o bom do Senhor. Você não vai experimentar o melhor do Senhor. Você não vai ser forjado um homem e uma mulher segundo o que Deus tem para a tua vida. Você precisa desejar. Amém? Tem um videozinho que passou muito tempo, não sei se ainda está no YouTube, que conta a história de um homem que estava cortando o cabelo e dizendo para o cabeleireiro que Deus não existia. Quem já viu esse vídeo? Muitos, né? Então ele diz, não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha tanta pessoa sofrendo, não tinha tanto divórcio, não tinha tanto isso, não tinha tanto aquilo. Porque para ele, Deus tinha que ser palpável, o resultado tinha que ser feito na pessoa. Aí o homem dizia assim, não é isso, Deus existe, é com escolha e tal. Aí ele sai do cabeleireiro e encontra um homem totalmente cabeludo, com cabelo até aqui. Aí ele pega o homem e leva para dentro do salão e diz assim, o cabeleireiro também não existe. O cara que existe, aí eu aqui, se existisse, esse homem não estava com cabelo desse tamanho.
Aí ele disse: é que esse homem não vem até mim. Ele falou: esse é o segredo. As pessoas não entendem o amor de Deus porque não vêm até Ele. As pessoas só não são transformadas porque não vêm até Ele. As pessoas só não são mudadas porque não entendeu isso. Elas se acostumaram com a vida que estão vivendo. Se acostumaram a sofrer, se acostumaram a viver no conflito constante. Mas quando você olhar para dentro de você e escolher mudar, irmãos, certamente as coisas serão diferentes. Então, quando a gente propõe aqui, e até não vou mais brigar com os homens, não vou brigar mais, porque a pastora fala que eu pego muito pesado com eles. Eu também estou achando que pego, né? Porque quando a gente trata de homem para homem, a gente pode falar assim mais duro, né? Mas só que, se não existe um desejo dentro de você de mudar, o que a gente pode fazer? E Jesus veio com essa proposta. Ele veio mudar a tua vida. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer dar a oportunidade de você conhecer aquilo que Ele tem para você no plano original dEle. Mas se você não quiser, irmãos, nós não podemos fazer nada. Mas essa é a noite de você refletir, de você repensar. Porque, irmãos, eu confesso a vocês que aqueles que têm a oportunidade de começar uma relação com o Senhor, entendendo o seu amor, com as suas bases fundamentadas no amor de Deus, é um privilégio. Mas aquele que foi corrompido pelas coisas seculares do mundo, aquele que tem o prazer no pecado, que está inserido, é difícil você largar. Porque qual é a proposta que Jesus te oferece? A não ser a salvação. Aí você fala: meu Deus, vou parar de beber. Deus, como é que eu posso ser crente? Vou deixar as baladas? Eu tenho que tomar cuidado aqui que me entrega que eu sou muito velho. Falei tomar uns Billy Night. Porque o mundo te seduz. As coisas do mundo te seduz. E qual é a proposta de Jesus? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O que mais que tem nisso? E você terá a vida eterna. Aí você fala assim: meu Deus, eu não tenho nem a vida terrena, quanto mais a eterna. Porque nós somos seduzidos por aquilo que os nossos olhos veem. Aí você fala: mas Deus tem uma vida melhor para você. Tá, mas e aí? O que mais? Né? Você quer isso? Não. Deus quer dar paz a você, segurança a você. Você encontrar tranquilidade, desfrutar desse amor que Deus está cuidando de você em todo o tempo, alinhando a tua família, alinhando a sua vida, o seu caráter, moldando você um homem e uma mulher segundo o que Deus quer para você. Então, quando Paulo escreve todas as bases doutrinárias, ele está dizendo: agora você tem um ministério prático, agora vocês vão ter que viver isso. E a orientação que eu tenho para você nessa noite, queridos, assim como Deus mudou a vida de muitos aqui, Deus quer mudar a sua. E eu quero encerrar, porque me deram quantos? Passei 4 minutos já? Tá vendo? Então eu quero encerrar, irmãos, dizendo para você que está aqui nessa noite: hoje é a noite de você refletir. Como é que você está? Que vida você deseja levar? Porque por mais que você tenha recebido palavras do Senhor nesse altar, por mais pessoas que tenham se doado a ministrar a sua vida, você é que vai decidir.
E Paulo está fazendo um clamor à igreja. Você já recebeu todas as bases doutrinárias suficientes para desfrutar do melhor de Deus. Então é hora de você viver. É hora de você mostrar que tudo aquilo que você recebe e que você recebeu glorifique ao Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui o que vai vir agora aqui a formatura. Continue sentado no seu lugar, depois nós vamos encerrar. Queridos, Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Amém? Cadê o William Bonner e Fátima Bernardes?